Olá, gente. Professora Júlia Andrade comunica com vocês, conversa com vocês sobre a prova discursiva do ICMBio. Este vídeo é para o analista administrativo. Eu já fiz um vídeo para o analista ambiental, falei sobre temas possíveis, né, que podem cair na discursiva, que é o meu vídeo anterior. Agora eu vou falar sobre o analista administrativo também, trazendo a mesma ideia, tá? Bom, para quem acompanhou o último concurso que a banca fez, foi até o próprio Sebrasp que fez o concurso, a banca trouxe um tema que não era um tema assim necessariamente afeito ao analista administrativo, embora ela tenha tratado melhor este tema, tá? Do analista ambiental ela tratou muito mal, se deu muito mal com aquela proposta. Mas o de vocês, ela trouxe um tema, ficou um pouquinho fora, e desta vez ela corrigiu o percurso. O que ela fez? Ela já trouxe no edital, olha, eu quero para discursiva estes assuntos, que são assuntos mais próprios de administração. Tranquilo? Tudo bem? Então é sobre essa nova proposta aqui do ICMBio que nós vamos falar, tá? E se você gostar desse vídeo, embaixo desse vídeo tem um link, nosso curso, em que a gente vai trabalhar com 5 discursivas para treinamento individual e mais 5 discursivas para leitura no final, tá bom? Que faz parte da aula de revisão, tem português e aqui nós temos a correção. E o nosso curso é um dos mais baratos que a gente tem no mercado. E uma notícia: quem se matricular em dezembro ainda terá de mim mesmo, que coordeno as aulas, né? O curso tem a sua própria correção, mas terá de mim mesma ali 2 discursivas analisadas e orientadas para fazer com que você vire a chave, tá? Ou seja, da sua relação com as discursivas. Bom, vamos lá. O que a gente tem, né, neste edital em relação ao discursivo? Primeiro, tradicional, tá, gente? Vocês que vão fazer o concurso para analista administrativo, a banca quererá de vocês, vou até puxar um pouquinho, ela vai querer de vocês uma discursiva comum, discursiva de até 30 linhas, tá certo? Então, ela vai pedir que uma discursiva para vocês, que é uma discursiva comum até 30 linhas, tá? A discursiva vai valer 20 pontos, o analista ambiental vai fazer questão, situação problema, será que é o mesmo que estudo de caso? Vocês não, vocês vão pegar uma discursiva comum do Sebrasp que vai tratar de conhecimentos específicos, tá certo? De vocês não tem situação problema, vocês não têm estudo de caso, tranquilo? E aqui você vai trabalhar com uma dissertação até 30 linhas. Com conhecimentos específicos do cargo, joia. E aí, gente, a banca fez o quê? Ela já trouxe esses conhecimentos. Quando você abre o edital, vai lá no final do edital, você tem aqui o conteúdo específico da discursiva. É claro que a banca não vai cobrar isso tudo, tá? Longe disso. Então, neste primeiro vídeo, eu já vou apontar 2 áreas que eu acho essenciais. Essenciais, considerando o Sebrasp, considerando tudo que eu vejo praticamente toda semana tem correção, né? Ou tem um resultado de prova, ou do Sebrasp ou de alguma banca afim. E aí a gente vai vendo a predominância, aqueles assuntos que vão se repetindo, tá bom? Geralmente o Sebrasp gosta muito de cobrar aqueles elementos iniciais, geralmente é isso. Mas no caso de vocês, não vejo por esse lado, tá bom? Não vejo. Vejo sim gestão de projetos, chamando atenção. Por quê, pessoal? Gente, é por conta da atividade finalística do órgão, né? Quando você pega o ICMBio, o ICMBio é responsável por quê? Pelas unidades de conservação. Esse é o trabalho finalístico, né? O trabalho que vocês vão fazer é um trabalho meio, um trabalho de gestão, um trabalho de administração. Tranquilo? Mas, dentro desse elemento finalístico, precisa das equipes de administração, né, responsáveis pela área administrativa, seja responsável pelo meio, para que essas equipes atuem, por exemplo, ali na construção, né, dos planos de manejo dessas unidades de conservação. Então, quando se fala em construção de um plano de manejo, né, você fala, por exemplo, em planejamento estratégico. E daí a gestão de projetos bater em cima, tá? Por quê? Porque se você parar para pensar dentro do ICMBio, né, e mesmo dentro desse rol de entendimento das unidades de conservação, você tem uma série de objetivos muito complexos, que aí se você precisa de uma orientação de planejamento. A gente tem objetivo, por exemplo, como conservação de recurso natural, tem unidade, né, que é de proteção à biodiversidade, tem unidade que você precisa promover o uso sustentável. Então, isso tudo é um número muito alto de funções. E aí você precisa pensar o quê? Pensar um planejamento de tal modo que haja organização de ações, de recursos humanos, de recursos financeiros,
né? Porque você lida com um orçamento apertado nesses setores, né? Por mais que tenha entrado dinheiro, é sempre um orçamento ali que precisa ser muito bem conduzido, é muito monitorado, né? Então você tem que pensar nisso tudo, tá? Você precisa pensar, por exemplo, né? Observar se as iniciativas, por exemplo, do conselho gestor, né, que vai participar da elaboração desses planos, se há um alinhamento com os objetivos gerais, né, da própria unidade. Então, se todos os envolvidos stakeholders estão ali alinhados com esses objetivos gerais das UCs, não é? Preocupação com monitoramento, avaliação de resultados, tudo isso é ferramenta do pessoal do analista administrativo. Mitigação de risco, né? Então, sim, por exemplo, até porque, gente, as unidades de conservação têm o quê? Elas têm risco de desmatamento, elas têm invasões, têm caça ilegal, um bilhão de problemas. Então, o gestor, ele não vai entrar nas questões técnico-finalistas, mas ele entra na questão meio, oferecendo todo o suporte, todo o subsídio, tá? Então, por isso que gestão de projetos é o meu ponto de vista, assim, o queridinho do concurso. A improbidade administrativa virou a menina da vez para vários concursos públicos. Como que isso tem caído em prova, tá, gente? Até porque nós tivemos muita alteração da lei de improbidade administrativa, né? A gente tem, por exemplo, a exclusão da modalidade culposa, a gente tem o tempo máximo, por exemplo, para prescrição, né? A gente tem flexibilização de uma série de punições, uma série de sanções, e os atos de improbidade têm sim, tem caído, né? Uma reclassificação desses atos de improbidade. E a banca tem batido em cima, mas batido em cima mesmo, tá? É um dos assuntos preferenciais do Sebrasp. Tranquilo? A prova discursiva é uma prova tranquila em termos de organização. Por que tranquila? Porque a banca, como eu falei para vocês, né, tende a ser bem mais previsível agora que ela trouxe um assunto um pouco mais fechado no edital em relação à prova discursiva. E vocês, naturalmente, vão ter que entregar uma discursiva, né, que vai ser ali submetida, sim, a uma avaliação de conteúdo, lógico, conhecimento do assunto, né? Também não só o conhecer o assunto, mas como expressar esse assunto de uma forma clara, compreensível, objetiva, precisa, sobretudo, e o uso correto da língua portuguesa. Por quê? Porque é uma seleção pública. Então, eu preciso pegar pessoas que têm já uma preparação, que, né, estão querendo se afinar muito bem com aquilo que querem, tá certo? E é uma banca que cobra muito, pessoal, coerência e coesão, né? Chamado texto escrito mesmo. Por quê? Porque a fala não precisa tanto desses elementos da forma como o texto escrito precisa. Na fala nós podemos saltar de um assunto e ir para outro e alguém nos recuperar o mesmo assunto, né, o assunto anterior. Então a fala você tem uma série de condicionantes, mas o texto escrito não. Ele carece de a pessoa dominar regras para que haja uma clareza na transmissão da comunicação. E nesse sentido a prova do Sebrasp é muito fácil. Tá? É muito fácil. Quando você aprende, você consegue, né, ter um desempenho melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, porque é aquela história. São muitos concursos públicos, então eu tenho que dar atenção para aquela galera que quer mesmo, tá? Então você vem, fala. Se quer estudar conosco, embaixo desse vídeo, toda a descrição, aproveite nossa promoção de Natal para que você se torne nosso aluno e possa preparar da melhor forma possível. Lembrando, teremos 5 temas para você treinar e outros 5 temas para você ler. Praticamente vamos bater o edital quase todo na parte discursiva, tá bom? Um beijo grande para vocês.